É uma satisfação, direto das montanhas de Utah, para mais uma aula da Escola da Vida. E hoje com um convidado muito especial, Vanderlei Nunes. Ele que é um dos principais, mais conhecidos cabeleireiros desse Brasil, fundador da Estúdio da um salões de beleza de São Paulo que atende o maior número de celebridades. Chamo ao palco o professor Belino para as suas considerações iniciais e depois o bom dia do meu amigo Vanderlei Nunes. Que alegria te reencontrar aqui, enfim, para embelezar a sala de aula da Escola da Vida, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória e, enfim, e sobre a importância não só da beleza exterior, né? Mas esse conceito do inner beauty, né? Que é a beleza interior. Eu acho que é muito importante, tanto para a mulher quanto para o homem, para qualquer pessoa, desenvolver, reconhecer e se empoderar do que é essa beleza sutil, né? Essa beleza interior que se transmite pelos olhos, pelas palavras, pelos gestos. Então, seja muito bem-vindo à lousa virtual da Sala da Escola da Vida, e é um prazer enorme estar com você aqui hoje. Eu que me sinto honrado, porque vocês devem ter, assim, questões e questões e questões para saber de várias coisas. Se eu não tiver nada para falar para vocês, vai ser difícil. Pelo menos alguns cabelos mal cortados, alguma coisa engraçada para falar, né? Não tem jeito. Eu super admiro o trabalho de vocês dois, a maneira que vocês colocam a entrevista de vocês, a maneira que vocês abordam. Eu acho que é muito pertinente e é uma causa, assim, um nervosismo da gente que está na frente de duas feras, né? Duas pessoas que realmente são, assim, do momento que faz esse tipo de entrevistas, para esse tipo de público, eu acho bem pertinente eu estar fazendo, porque existem histórias, né? De todos nós existem histórias. E as histórias não são longe, elas são recentes, porque eu sou um cara jovem ainda. Então, gente, eu vejo a trajetória de vocês e vocês são fontes inspiradoras. E a coisa mais incrível que existe na vida é você ter inspirações de outras pessoas, do que elas estão fazendo, do que é certo, do que deu certo, né? Eu costumo, em alguns momentos, falar para as pessoas que eu converso que não é só coisa boa que acontece, né? Mas são coisas boas que existem coisas boas porque aconteceram algumas que não são bacanas, e existem pessoas que não precisam passar por isso, existem pessoas que têm necessidade de passar. Agora, é uma explicação lá de cima, né? Por que que algumas pessoas têm que passar uma dificuldade para poder alcançar alguma coisa, e outras não? Não tem explicação, mas eu acho muito válido tanto uma quanto a outra. Alguma entrevista que eu dei para a Marília Gabriela no programa dela, estava eu e a Gogóia, nós estávamos falando em caracterizações de novela. E a gente falou exatamente sobre isso. Eu vejo que as pessoas que estão do meu lado, eu tento não deixar passar dificuldade como eu passei, porque é muito difícil você passar a sua vida para uma pessoa e essa pessoa ouvir, essa pessoa ter inteligência emocional de estar no crescimento e fazendo tudo que você está falando, entre a esquerda, entre a direita, agora vai reto. Isso é muito das pessoas ter um pouquinho de feeling, né? E seguir o que você está fazendo. Queridos amigos, gostaria de falar para todos que o meu companheiro de sala de aula hoje, Vanderlei Nunes, ele também é paranaense, nascido no norte do Paraná. Seu pai montou uma barbearia e ele, ainda quando garoto, ele acompanhava o pai na barbearia. Acontece que naquela ocasião, Vanderlei não cortava o cabelo. Ele ainda era um jovem adolescente, era um garoto. E sabe o que ele fazia? Ele era engraxate da barbearia.
enquanto o pai fazia o cabelo, ele fazia o sapato do cliente. Acontece que ele era um garoto muito observador, ele era um garoto muito perspicaz, ele ficava atento como que o pai fazia cada corte, como que o pai atendia o cliente, como que o pai tratava com diferenciação cada um daqueles que ele atendia. E, de repente, começou a nascer dentro de si um interesse, despertou o interesse dele seguir a carreira do pai. Então, Vanderlei, gostaria que nós pudéssemos voltar na história, ainda lá em Maringá, como foi que seu pai montou aquela barbearia, como que foi que você resolveu ir trabalhar com o pai e como que você passou de engraxate para aprendiz de cabeleireiro. Na verdade, eu vou te responder, mas eu posso falar um pouquinho antes. Com certeza. Eu tive uma história de trabalho um pouco mais cedo. Aos 7 anos de idade, eu descobri que eu era vendedor. Como que eu descobri? Minha tia fazia coxinhas e eu vendia, eu era um dos vendedores dela. Ela tinha 3 vendedores, eu era um deles. E eu comecei a vender coxinha em toda a cidade de Maringá. Então, eu ia para o corpo de bombeiro, ia para a delegacia, ia para o posto de gasolina. E eu fazia uma pesquisa com as pessoas, o que eles gostariam fora a coxinha. Aí o resultado veio o sonho, né? Um sonho gostoso e tal. E eu comecei a vender coxinha e comecei a vender sonhos, né? E esses sonhos que eu comecei a vender, a cidade inteira queria comprar as coxinhas e o sonho ficou uma coisa que as pessoas levavam para casa. E eu voltava com a cesta logo, a minha tia falou, mas você já vendeu tudo? Como é que faz? Por quê? Eu já percebi que eu era vendedor. Porque o que é ser vendedor para mim? Ser vendedor para mim é você ter a 100% de certeza que você está fazendo uma coisa que você gosta, que realmente você acredita. Então, quando você acredita no que você está fazendo, as pessoas, você convence as pessoas muito rápido. E a partir desse momento, eu não parei mais de vender, mas eu só vender e entregar. Hoje eu entrego sonhos para as mulheres, né? Então, eu passei a vender até os 9 anos de idade e sempre 6 irmãs dentro da minha casa, sempre se penteando o cabelo, fazendo aqueles coques, aquelas bananas, aquelas tranças. E eu com um monte de irmã em casa, né? Sempre sendo chamado de cunhado para todo lado da cidade, porque eu sou mais jovem. E aí eu fiquei numa história de venda, tal, fazendo aquela força para ganhar o dinheirinho, não pelo dinheiro. Engraçado, a gente já começa falando isso. Eu nunca trabalhei pelo dinheiro, sabe? Nunca fui um cara assim que fui ligado a querer comprar as coisas e ter de consumista e ter dinheiro. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa que as pessoas tinham, eu tinha sonho de ter também, e comecei a ver que a minha maior virtude era entregar. Mas eu me emocionava quando eu vendia o sonho, me emocionava quando eu vendia as coxinhas, ia para as pessoas e falava, não, tá uma delícia, colocava o guardanapo, a pimentinha, tá bom, sabe? Eu fazia coisa, limpava as mãos, e dava com luva, e fazia a coisa certinha. Aí meu pai falou, olha, filho, comecei a empinar pipa. E eu até brinco, né, com alguns amigos, que eu já destruí eles muito, empinando pipas, né? E comecei a ser bom nisso, mas ser bom mesmo. E aquelas linhas, 50 jardas tal, e comecei a vender as pipas na feira. E comecei a vender pipa. Tinha 2 feiras em Maringá, eu ia numa e ia na outra e vendia pipa. Aí eu falei, gente do céu, tá muito legal. E meu pai falou, para com essa porcaria e vem aqui por dentro do salão
Ele me chamava de Varley. E meu pai sempre assim, uma pessoa muito descontraída, mas dentro da minha casa ele era outra pessoa. Era uma seriedade, assim, uma coisa mudava, sabe? De uma maneira de educar um pouco mais antiga, mas com muita severidade, mas assim, uma doutrina que tinha que ser o jeito que ele quer. E eu aprendi uma coisa na vida que me marca sempre. Eu levava as marmitas para ele de manhãzinha, tal, às 11h30 da manhã, eu levava a marmita, e um dia eu achei uma bola de futebol no meio do caminho, que Maringá ainda tinha muito mato, né? Atravessando o mato, achei uma bola de futebol. Ele largou o que ele estava fazendo e falou: vamos lá onde você achou essa bola de futebol. E, claro, não largou o cliente na cadeira, mas me pegou pela orelha, me levou até o meio do mato e falou: essa bola aqui, você achou aqui? Eu falei: achei, exatamente aqui. Ele falou: não é de ninguém, mas também não é sua. Isso me ensinou, eu guardo para sempre, porque são pequenos detalhes na vida da gente que a gente aprende a ser homem, a ter responsabilidade, a ter o caráter. Você já nasce, mas é muito contribuído até os 12 anos de idade, onde você tem uma doutrinação mais por parte dos pais. E eu devolvi aquela bola e falei: gente do céu, então nada que é meu, nada que não é meu, eu posso ter na vida, né? E ele falou: agora você vai começar a engraxar sapato. Nós vamos mudar para São Paulo, nós vamos mudar aqui para Moema, e você vai começar a engraxar sapato no meu salão, porque eu quero ver você trabalhando e quero ficar perto de você. E eu, como filho caçula, mas eu achava tudo engraçado, porque meu pai, eu aprendi todas as piadas que existem no mundo. Eu não sei se os clientes gostavam do corte dele ou das piadas, entendeu? Era muita piada, e aqueles homens com os carrões, né? Aí eu comecei a engraxar sapato, eu falei: gente do céu, o dia que eu não estou aqui, eu vou fazer diferente, eu vou na casa das pessoas. Aí eu comecei na casa das pessoas, aqui em Moema mesmo, e comecei a engraxar sapato da casa das pessoas. Aí eu falava assim: meu, seu carro tá sujo, hein? Você sabia que eu lavo carro? Você lava carro? Eu falei: lavo também. E cobrava baratinho para poder fazer clientela. Quando eu percebi, eu já não, eu estava montando, eu estava contratando pessoas para trabalhar para mim, né? Mas a infância nem tudo é como você espera. Chegou já com 12 para 13 anos, eu paquerava uma menina que o pai dela era cliente do meu pai. E ela chegou no salão com o pai dela, ela não sabia que eu era engraxate. E o pai dela falou: engraxa o sapato da minha filha. Aí eu falei: gente do céu, não está na hora de ser mais engraxate, porque a menina me descobriu que eu sou engraxate aqui. Mas eu falei: tudo bem. E comecei a fazer outras coisas, comecei a pensar em outras coisas. Aos 14 anos de idade, já saindo do salão como engraxate, eu comecei a avisar todos os meus amigos para eu cortar o cabelo na casa da mãe deles. E comecei a cortar, mas do meu jeito, né? Assim, não tinha técnica, não tinha... Eu não digo para você que eu sou autodidata, não sou mesmo, mas não sou mesmo. Aí comecei a cortar o cabelo, tenho facilidade, tá? Muita facilidade para arte em geral. Mas aí eu comecei a cortar cabelo das minhas amigas e eu dividi o lucro com meus amigos. Eles conseguiam a mãe, mas eu tinha que dar 50% para eles. Aí eu comecei a sentir que eu deixava as pessoas felizes, porque eu usei exatamente essa técnica da coxinha para poder falar para as pessoas: olha como eu sei cortar cabelo bem, olha como o seu cabelo ficou bonito, olha como você está linda. E não era mentira, era verdade, porque eu acho muito difícil qualquer pessoa que quer passar alguma coisa para alguém não ter o máximo de verdade, né?
Então, aí eu comecei a cortar cabelo das mulheres, só que as mulheres me davam uma canseira, mas me davam uma canseira, Carlos. Elas faziam eu esperar ela assistir a novela das 6, das 7 e das 8, eu ali sentado, e eu falei, gente, vocês querem saber? Eu vou cortar o cabelo, começar a cortar o cabelo só de manhã e vou falar que estudo à noite. Porque as mulheres não saíam na frente da novela, eu novinho. Quando eu vi, eu estava com uma clientela assim, gigante na casa das pessoas. Então, olha só que curioso. Você hoje está estreando aqui na Escola da Vida no Clubhouse. E o nosso computador da Escola da Vida, Ricardo Benino, a primeira transmissão que ele fez foi no Clubhouse, também foi aqui na Escola da Vida. Então, posso dizer que hoje o Vanderlei Nunes e Ricardo Benino têm algo em comum. Mas, de fato, esse aspecto que você citou de gostar de pessoas é uma das premissas. Eu vou fazer um breve recapitulação da fala e depois você pode continuar daquele ponto que você parou de assistir 3 novelas por dia antes de atender cliente, cara. Para quem gosta de novela, deve ser uma maravilha. Mas para quem não tem paciência para assistir novela e ficar assistindo 1, 2, 3 para atender uma cliente, aí já é uma demonstração de resiliência. Amigos, vamos voltar aqui no início da história. A coisa que mais me chama a atenção, Vanderlei, que é você, bem como todos os demais membros que participam diariamente conosco aqui da Escola da Vida, e são pessoas vitoriosas, vencedoras, bem-sucedidas, são destaques, são líderes no seu setor de atuação, eles têm uma característica em comum. Eles, desde pequenos, desde adolescentes, desde garotos, eles já tinham essa espontaneidade de vendas. E você começou vendendo coxinhas, vendendo sonhos. Ou seja, você já estava ali na sua infância, na sua adolescência, aprendendo a ser um grande empreendedor. E também, uma outra referência importante é que nós sempre temos um mentor, alguém, conforme você falou, que nós podemos nos espelhar, seguir, e seu pai foi a sua inspiração. Mas, o que me chamou também a atenção, em determinada fala sua, é que você não começou o seu negócio, a sua atividade, pensando em ganhar dinheiro. Ou seja, você era criativo, você gostava de fazer aqueles cabelos, tinha tuas irmãs ali que você ia treinando em casa e aquilo te dava prazer, satisfação, te deixava alegre, te deixava feliz, e depois o dinheiro foi uma consequência de tudo aquilo ali. Quando se falou que você tinha as irmãs e treinava com as irmãs, cara, eu comecei a pensar aqui, Vanderlei, que talvez eu quase que acabei seguindo a tua carreira como cabeleireiro, sabe por quê? Na minha casa nós somos em 7 irmãos. Eu nasci primeiro, depois nasceu a Sônia, depois nasceu a Sandra, depois nasceu a Célia. Ou seja, pelos meus 4, 5 primeiros anos de vida, eu só tinha menina em volta de casa. E à medida que eu crescia, elas acabavam sendo a minha referência. Não me lembro de ter feito o cabelo dela. Talvez eu estava ensinando inglês para minhas irmãs. Bom, vamos retomar sua história. Eu acredito. E como que nasceu? Você ia lá na casa das meninas para fazer o cabelo delas, por favor. E como que nasceu essa coisa de vida que vocês, esse nome ativando outra vez o microfone do Clubhouse. Oi? Ativando outra vez o microfone do Clubhouse. Como que nasceu essa coisa, Luísa, da Escola da Vida? Que nome mais sugestivo, porque uma das coisas que eu admiro são grandes pessoas do marketing. Eu acho uma genialidade algumas pessoas que eu conheci bastante, como o Nizam, como o Gama, como Roberto do Alibe, todos eles. Como é fascinante isso, como a pessoa consegue acertar uma coisa tão perfeita, né? Escola da Vida. Ontem eu fiquei pensando, eu falei, gente, esse é o nome mais bonito e é bem sugestivo ao programa, porque vocês contam a história da vida. Como vocês contam a história da vida das pessoas? Vocês contam só a parte profissional ou vocês falam um pouco da história, de dificuldade, de algumas coisas,
de ruim que aconteceu? Como funciona? Porque em meu livro, eu tenho um livro que eu não quis publicar por uma questão de estratégia, ainda não quis publicar, mas a gente acaba falando tudo para a pessoa entender quem é você, né? Porque existem pessoas que acham que não tem noção do que nós já passamos. Mas vocês falam um pouco só daquela coisa, daquela beleza, do maravilhoso que aconteceu? Ou numa entrevista, você, o Belino, vocês falam também alguma decepção, coisas que marcaram a vida de vocês? Querido amigo Vanderlei, a Escola da Vida, de fato, fala sobre a vida do empreendedor. Nós não queremos saber tão somente do brilho, do sucesso, das matérias e das reportagens, das manchetes que aparecem na mídia. O que nós queremos saber é a alma, nós queremos saber o coração, a mente, o espírito, o íntimo, o interior, as motivações. E é óbvio que, conforme você citou, o erro, o fracasso faz parte de todo empreendedor. Mas antes de você seguir e compartilhar esse lado mais íntimo seu, eu queria dizer duas coisas para você. Primeiro, esse livro que você está escrevendo ou já escreveu, que você estava esperando o momento certo para lançar, finalmente chegou nesse ano da pandemia. Por quê? Ricardo Belino e Carlos Wizard, nós temos uma união com a Buzz Editora, que é uma das principais editoras de livros desse país, que coloca os seus autores no top 10 no Brasil, e nós temos um selo chamado A Escola da Vida, Wizard Bell, dentro da Buzz Editora. Então será uma honra, uma satisfação de verdade para nós, neste ano, ainda lançar o seu livro. É claro que nós trabalharemos junto com uma equipe de edição para escolher a capa mais linda, o título mais atraente e deixar o conteúdo de forma mais atrativa para os seus leitores. E o segundo aspecto, eu vou chamar ao palco aqui o nosso querido professor Ricardo Belino, porque ele, de fato, tem essa mente criativa, brilhante, e ele se posiciona, certamente, entre os maiores publicitários que eu conheço na minha trajetória. E ele vai contar para você e para todos que estão conosco como que foi que surgiu a Escola da Vida. E depois nós retomamos com a sua história pessoal, Vanderlei. Belino. Que ótimo. Obrigado, Carlos. Vanderlei, quero te dizer uma coisa. A gente tem mais do que uma coisa em comum de ter estreado no Clubhouse pela Escola da Vida. Eu, quando eu era criança, eu adorava soltar pipa. E eu fazia as minhas pipas, rabiola, cerol. Eu ficava na rua, na casa da minha bisavó, na Penha, no Rio de Janeiro, e eu achava aquilo o máximo. Soltar pipa, fazer pipa, era um negócio maravilhoso. Então, eu tenho uma lembrança espetacular das emoções que eu senti soltando pipa e colocando meu sonho lá em cima. Bom, a Escola da Vida nasceu, Vanderlei. Eu estava em Londres para uma reunião, estou te falando isso em 2007. E lá eu li um artigo num jornal que chamava-se University of Life, a Universidade da Vida. E ali eu tive um insight, Vanderlei, muito doido, e eu falei, esse vai ser meu próximo livro. Eu vou compartilhar histórias de pessoas que, como eu, não tiveram uma formação acadêmica, mas atingiram sucesso na vida porque aprenderam na Escola da Vida. E ali, naquela hora, eu me lembrei de uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer lá no grupo do LEAD, do João Dória, do nosso amigo, e era o nosso querido José Carlos Semenzato, que naquela época pilotava a Microlins. Bom, e assim eu entrei em contato com ele de madrugada, pedi ao João o contato, escrevi para ele, eu me lembro que era de madrugada, eu estava em Londres, fiz a provocação, ele aceitou imediatamente o convite de ser meu coautor no livro, escrevemos um livro, lançamos um livro na Academia Paulista de Letras, homenageamos 44 grandes empreendedores que se formaram na verdadeira Escola da Vida, e ali começou uma grande jornada de realmente desenvolver um programa de democratização da educação empreendedora, né? E nessa jornada longa, que aqui não é o palco para entrarmos nesse detalhe agora, mas ali nessa trajetória
quis o destino que os caminhos se cruzassem com o meu querido brother Carlos Wizard em vários episódios, e até que no dia 22 de fevereiro deste ano houve uma, assim, eu diria, uma união de espírito, de alma, de propósito, de missão de vida, e dali para frente não paramos mais. Estamos empreendendo esse projeto com uma alegria imensa todos os dias. Hoje é um dia muito importante, para que você saiba, Vanderlei, nós estamos oficializando e teremos o primeiro encontro dos embaixadores da Escola da Vida. É um encontro exclusivo, fechado. Todas as pessoas que manifestaram interesse, né, em participar e em serem representantes multiplicadores dessa nossa filosofia, dessa nossa forma de levar a vida, porque a gente, na Escola da Vida, acredita que a felicidade precede o sucesso, né? A felicidade precede o sucesso. E é isso que a gente compartilha todos os dias com uma enorme alegria. Hoje é um dia, para nós, importantíssimo, então você está aqui para embelezar e trazer a tua história fantástica e, enfim, inspirar ainda mais as pessoas, né? As pessoas olham os flashes, mas não olham os cabos que nós temos que enrolar durante a vida para colocar a luz acesa, né? Então, enfim, essa é a proposta da Escola da Vida, é isso que a gente faz, isso é uma missão de vida, é um projeto belíssimo, um grande projeto, uma missão gigantesca de transformar vidas, propósitos e destinos. E eu te agradeço por você estar aqui compartilhando a tua experiência conosco também. Agora eu vou abrir o coração, agora eu vou falar tudo. Porque eu fico meio assim de comentar algumas coisas. Desculpa. Agora eu vou falar tudo, né? Porque eu fico meio assim de falar algumas coisas que são coisas um pouco pesadas. O que acontece? Quando você passa por uma situação, um trauma, uma tribulação, e você comenta aquilo com tristeza, é porque você tem essa marca, sabe? E você tem aquela coisa psicologicamente afetada. Então, eu não falo com tristeza, estou aqui na frente de várias pessoas e a minha transparência é uma das coisas que mais me importa na vida, é a minha transparência. Quando eu faço alguma coisa para alguém, seja de bom, seja que não seja tão bom, eu fico feliz de fazer o bem e fico mal de não fazer o bem, de não poder fazer o bem. Porque não é todo mundo que você pode ajudar, não é todo mundo que você pode fazer. Mas, quando está do meu alcance, eu percebo um sinal. Nas minhas orações de manhã, todos os dias, a minha oração, uma das coisas que eu mais peço na vida, que Deus coloque alguma pessoa que eu possa ajudar naquele dia, que eu possa ser útil, e uma coisa guiada por Ele. Eu acredito que essas pessoas vêm até mim não é por coincidência, não é por acaso. Elas aparecem na minha vida e eu me manifesto e falei, achei a pessoa no dia de hoje. Seja ela uma cliente que está passando momentos muito difíceis, seja um profissional que está decepcionado, uma perda de uma família, seja o que for, tá? A minha profissão, eu agradeço muito, porque poucas profissões no mundo você deixa a pessoa tão aberta, tão vulnerável psicologicamente, na hora que ela está na cadeira, ela fica tão explícita. Por quê? Porque ali ela está solta, ela está relaxada. Quando você vai no dentista, você está com a boca aberta, você não pode falar. Quando você vai no psicólogo, você tem que falar só o seu problema. Agora, essa espontaneidade que existe dentro de uma cliente, dentro do salão de cabeleireiro, vocês podem perceber, que todos vocês vão no salão, têm seus cabeleireiros, vocês sabem o quanto vocês se abrem. Principalmente ao Ricardo Almeida aqui dando... O Ricardo tem um monte de porcaria que eu fiz, que só confessei para ele, é como se fosse o meu padre. Aí... É uma pessoa boa para ser entrevistada, viu, Ricardo Almeida? Muito boa, histórias muito boas. E eu me lembro que uma das coisas que mais me aconteceu na minha vida, eu queria aprender
e as pessoas não me mostrarem. Isso é uma dificuldade tão grande, gente, é uma dificuldade tão grande. E eu percebo que todas essas pessoas que não quiseram mostrar, elas não tiveram vidas longas profissionalmente. Então, eu acredito que nós somos como se tivéssemos uma cesta, cada um com a sua cesta, e Deus vem e põe um alimento todo dia para cada um. O dia que essa cesta está cheia de alguém, por que ele vai pôr alimento? Ele vai jogar fora? Então, Deus não vai te renovar a sua sabedoria se você não distribuir isso com alguém, se você não passar para frente. Então, eu comecei a entender na minha vida, desde pequeno, na minha profissão, que começou cedo, que eu tinha que fazer bem para alguma pessoa. Tá? Isso, e hoje, hoje eu já sou profissional, um dos melhores bens que eu faço é poder dar uma profissão para uma pessoa, dar uma dignidade. Eu não escolho a pessoa para poder ensinar. As pessoas não vêm da faculdade para ser cabeleireiro, ela vem da dificuldade, entendeu? Então, são pessoas que estão perdidas, são pessoas que não têm noção do que vai fazer, e Deus me deu muito essa sabedoria de enxergar a pessoa, se ela é capaz ou não. Porque eu acho que cada um de nós somos capazes de ser alguém na vida dentro de algum negócio, seja engraxate, seja cabeleireiro, seja professor, seja faxineiro. O que importa é você ser o melhor no que você faz. Então, eu sempre tive essa vontade de ser o melhor sem pensar no dinheiro. Quando a gente pensa no dinheiro, parece que você tem mais dificuldade de se expressar na vida, de aprender, de fazer. Quando você faz naturalmente, você faz com amor, como o Belino falou agora há pouco, já assisti o Belino falando várias vezes. Quando você faz com amor, quando você faz mostrando para a pessoa que você está com prazer de fazer aquilo para ela, você conquista a pessoa, porque todos nós temos sensibilidade para entender o quanto que a pessoa está fazendo com amor. Seja um restaurante que você vai ser atendido, seja uma comida que a pessoa está preparando para você, seja um arquiteto. Então, isso se chama amor, está muito ligado ao profissionalismo. Eu acho que não existe ninguém na vida que possa falar eu sou profissional, que não tem amor pelo que faz. Então, é muito melhor você escolher uma outra coisa para você fazer do que você está fazendo uma coisa que que não é pertinente naquele momento e você não está dando o melhor de um ser humano, né? Então, eu caracterizo que minha vida ela foi muito benéfica em várias situações. Deus foi muito bom para mim, dado ao fato de eu ter esse coração. Se você pedir para mim assim, Vanderlei, se você fosse nascer de novo, quais seriam a característica que você gostaria de repetir, né? Eu poderia falar para você, cabeleireiro, chefe de cozinha, fotógrafo, coisas que eu procuro fazer na vida, como que é tudo ligado à arte. Mas qual a característica que você gostaria de ser? Fazer as coisas com amor. E fazer com verdade, fazer com realidade, fazer com... Eu me emociono. Se eu for fazer um almoço hoje, eu tenho uma interação, uma cumplicidade com aquilo, de fazer com amor, um carinho, eu converso com a comida. Então, isso não tem preço, gente. Então, minha vida foi muito difícil, tá? As pessoas veem eu administrando quase 1.000 pessoas, passando por todos esses momentos, Collor, como vocês passaram, passando por todos esses momentos, ciclos políticos que não favoreceu muito os empreendedores, novos empreendedores, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, todo mundo sofre, sabe? Eu acho que passamos por um monte de momentos políticos difíceis, e nesse país você sobreviver é sinal que você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Eu acho, pela seriedade que a gente leva, as pessoas que estão nos assistindo são pessoas que cada um
dentro da sua área, respeita, gosta e faz com perseverança, eu acho que qualquer lugar do mundo nós nos daríamos bem, porque não é o lugar, é você. Você faz a diferença em qualquer lugar do mundo. Eu comecei a minha profissão, eu fiquei muito feliz porque eu vim de uns traumas muito grandes e a profissão para mim foi uma alegria trabalhar com pessoas, sentir a alma das pessoas, sentir o brilho das pessoas. Imagina deixar uma pessoa que está triste, você deixar ela mais feliz, sabe? Você levantar a autoestima dela, isso é uma coisa, é uma delícia. É uma delícia. Eu costumo dizer que eu não sou psicólogo da pessoa. Eu sou conhecido, amigo, mas eu sou psicólogo do cabelo. Eu consigo resolver o problema do cabelo, entendeu? Porque existem cabelos que atrapalham muito a vida das pessoas. Eu que trabalho com mulheres que são extremamente vaidosas, mulheres que até que são aspiracionais, vêm de uma classe C, D, guardam o dinheiro e vêm até mim e falam, Vanderlei, você cortou o cabelo de uma pessoa que eu gostei, eu guardei esse dinheiro tantos meses, eu vim aqui para cortar cabelo com você. Eu me sinto tão emocionado que alguns momentos eu não cobro e faço aquilo com amor. E eu tive uma sorte na minha vida de ter passado por algumas coisas, mas tinha coisas que eu não precisava ter passado, humilhações, passei muitas humilhações. E humilhação não é o que vai mudar a sua vida e fazer você ser um homem, fazer você ter uma personalidade, fazer você ter caráter. Não. Humilhação vai servir para você ficar mais forte e não mais fraco. Tá? Porque experiência não dá nenhuma humilhação. O que dá experiência é você errar. Errar te dá experiência. Quando você é inteligente o suficiente para saber que você errou, reconhecer seu erro e tentar corrigir. Um exemplo, eu pego o carro e saio acelerando e quase atropelo alguém. Isso serve como experiência. Um erro desse serve como experiência para eu não fazer mais isso. Agora, você passar dificuldade e humilhação não serve como experiência, serve só para te fortalecer espiritualmente. E eu acho que eu fui muito fortalecido espiritualmente, porque minha vida começou com 4 anos de idade, assim, coisas que realmente é difícil para um ser humano suportar. Eu caí dentro de um rio e ninguém sabia nadar, e eu senti a morte, senti uma coisa leve, as pessoas falando comigo, eu debaixo da água, e tenho um pouco de trauma da água por conta disso, não consegui resolver, pouco, né? Numa piscina até 1 metro eu entro, mas aí eu senti aquilo, aos 4 anos eu fui acordado, porque eu não me lembro nada antes dos 4 anos, eu só lembro exatamente das vozes das pessoas falando comigo, fecha a boca e tal. E eu fiquei mais de 1h30 desacordado, sabe? E mesmo respirando, eu vi um túnel preto, eu vi que eu fui abraçado por Deus. Aí, aos 6 anos de idade, eu sofri um abuso sexual de um homem 20 anos mais velho que eu por 6 anos de idade, e eu senti o que é a vida, você, uma pessoa fazer aquilo. Eu fui dormir à noite, eu não sabia que se eu tinha feito certo ou se tinha feito errado. Eu não tinha como entender o que aconteceu, e coisas fortes, né? E aí, isso descuido. Hoje, eu criei meus filhos e tenho um monte de clientes que têm garotos e tal, vai viajar, vai fazer. Eu fico sempre pensando, poxa vida, a ocasião faz a pessoa passar por momentos difíceis, a gente confiar nas pessoas. Pessoas de dentro da casa já pode, existe isso, que tem essa coragem de fazer isso, essa crueldade. Imagina um vizinho e tal. Aí eu fiquei muito traumatizado. Aí, aos 7 anos de idade, veio outra mulher,
essa mulher 20 anos mais jovem, mais velha, e começou a ter uma relação comigo íntima. E eu era tão pequeno, gente, eu não sabia de nada, 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 nada. E o hormônio à flor da pele, eu não podia ver a mulher, que eu já ficava aquela coisa de criança, 7 anos de idade. Aí eu falei, gente do céu, será que a vida é assim? 6 anos. E depois 7 anos, fiquei com a relação com a mulher 7 até quase 8,5, sabe? Uma pessoa, inclusive, da família. Então, isso começou a me trazer uma certa preocupação do que eu seria na vida em relação ao meu corpo, à minha mente, ao que eu seria na vida. E aí eu tive umas rebeldias, assim, umas rebeldias que não com a família, porque se eu tivesse rebeldia, apanhava, né? Imagina, eu sou irmão de 9, 3 falecidos, são 12, 3 recém-nascidos, e tem até uma história que eu vou falar para vocês. Depois de 9, eu sou caçula, então eu tive uma doutrina muito boa. Então, a coisa que eu mais agradeço na minha vida, sempre, tá? Tudo que aconteceu na minha vida foi orações da minha mãe. E a intuição da mãe, ela está tão ligada no filho, que ela sabe tudo o que está acontecendo. Minha mãe parecia que ela era a pessoa que mais adivinha. Parecia o Daniel adivinhando as coisas do rei da Galileia, né? Parecia a pessoa que falava o que ia acontecer, acontecia tudo. Eu não deixava minha mãe falar, porque tudo que ela falava acontecia. E ela falou, filho, você vai ficar bem, você vai ser um bom cabeleireiro, você fica tranquilo. Aí eu comecei a ser cabeleireiro. Quando eu comecei a ser cabeleireiro, eu entrei numa loja de tinta com 14 anos de idade, e a amiga da Eunice, mulher do Roberto Carlos, queria que eu fosse pintar o cabelo dela. E eu fui, falei, deixa eu ver a cor, eu vou buscar a cor. E eu perguntei para o farmacêutico, como que pinta um cabelo? Eu nunca tinha pintado um cabelo, como nunca entrei no Clubhouse. A pessoa falou, olha, está escuro, esse aqui é claro, você passa. Eu passei na mulher a toda a tinta, cortei o cabelo, pintei, cobrei um dinheirinho barato. Aí falei para minha mãe, mãe, quando chegar alguém aí me perguntar por mim, você fala que eu não estou, que eu estou com medo de a mulher não ter gostado do cabelo. Aí a mulher foi com Galax, com motorista, e minha mãe, tadinha, toda crente, não pode mentir, ela falou, ele não está, né? Mentiu por mim. E eu fiquei tão triste ver ela mentir por mim, né? Eu queria falar com o Vanderlei. Antes da mulher chegar na casa dela, eu já estava na casa dela. Tudo bem, fui lá buscar a responsabilidade para mim. Ela falou, olha, eu amei meu cabelo, e era louro sueco na época. Eu amei meu cabelo e eu estou cheio de amigas querendo fazer o cabelo com você. E eu fui na sua casa e não consegui te achar. Aquilo eu falei, gente, é um divisor de águas na minha vida, né? Eu vou ser cabeleireiro, porque eu acho que eu sou bom mesmo. Mas era bom nada, imagina, fazia cada cagada nas cabeças das pessoas, porque eu não tinha técnica, não tinha nada, 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 nada. Mas eu tinha a coisa de falar, não, você está bonito, mas eu acreditava, entendeu? Depois eu percebi que estava tudo errado, né? Mas eu acreditava. Aí eu via a pessoa com o cabelo torto, e eu falava, vai em casa, vamos fazer alguma coisa. Depois disfarçava, vamos mexer mais aqui, e ficava mexendo, e se a pessoa deixava, eu ficava o dia inteiro mexendo, porque eu não sabia exatamente nada. Aí eu comecei a fazer uma clientela, essa clientela que eu falei para o Isa, para o Bellini, para vocês agora, uma clientela assim, de ir na casa de um, na casa do outro, mas esperar para fazer novela. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar emprego. Eu fui no Rai Cabeleireiro, ali na Bílio Soares. Por sinal, acabei de reencontrá-lo, né?
meu grande mestre, e ele virou para mim e falou assim, no primeiro dia de trabalho, vai fazer outra coisa que você não vai ser cabeleireiro nunca, né? Você não tem experiência, você pode ser, mas você é muito difícil, você não sabe, olha como faz um cabelo. E me dispensou no primeiro dia. Hoje é meu amigo. Aí eu fui trabalhar num lugar que o cabeleireiro falou para mim, eu estou querendo ir para Recife e eu quero que você cuide da minha clientela. Em um mês eu vou viajar. Quando ele voltou, o que ele consertou de cabelo, a agenda dele lotada, mas tinha alguns que gostavam. Aí eu falei, gente do céu, eu vou ter que aprender. Aprendi. Com 17 anos de idade, eu abri o salão do Shopping Ibirapuera e fui trabalhar junto com uma pessoa que foi muito conhecida, que era o dono do Ringo aqui, o shopping em Iguatemi, o seu Álvaro Rodrigues, o Catarina e o Mário. Gente do céu, a minha agenda começou a lotar. Só tem horário para depois de amanhã, só tem horário para daqui uma semana. E eu falei, gente do céu, agora eu tô bom. Agora eu acho que eu sou cabeleireiro. Agora. E com 17 anos de idade já comprei meu carro, que era 2 anos mais velho, 2 anos de uso, comprei meu carro com 17 anos de idade. Aí, gente, chegou a grande mudança da minha vida. Com 20 anos, eu fui convidado para ir trabalhar no Sousa, no Rio de Janeiro. Um grande Sousa, um cara do Piauí, que foi para o Rio de Janeiro e revolucionou. Assim, revolucionou, montou um salão, ele atendia homens. Eu atendia homens e mulheres. E ele cortava o cabelo do Pitangui, cortava o cabelo do Francisco Oco, do Tony Ramos, de todo mundo da Globo, todo mundo. E ele falou para mim, Vanderlei, aqui você vai ser famoso. Eu com os olhos verdes, cabelo comprido, loiro, tomava sol de manhã e ia trabalhar só à tarde, né? Porque eu tinha que seguir meu horário. Gente, eu comecei, ele pôs eu para montar ele pôs eu para fazer o salão no Rio Sul, quando vocês passarem por ali, em Botafogo. Ele me colocou morar na Rocinha, no Rio de Janeiro, junto com outro cabeleireiro. Aí eu já, sabe, eu não entendia. As clientes falavam, mas você mora onde? Eu falei, eu fui contratado para vir aqui. Mas você mora onde? Na Rocinha. Eu falava, na Rocinha. As pessoas ouviram e falaram, cala a boca, pelo amor de Deus. Não fala que você mora na Rocinha aqui, porque na época a Rocinha não era tão evoluída como é hoje. Aí, gente, eu falei, não, eu vou mudar. Quando eu consegui mudar, eu percebi que o salão começou a entrar um monte de gente famosa, sabe? Eu atraí essas pessoas, gente, não só... Querido amigo Vanderlei Nunes, nós estamos aqui comovidos, emocionados e agradecidos pela generosidade das suas palavras, especialmente pela confiança de trazer aqui na Escola da Vida assuntos de ordem, de forma tão pessoais, tão íntimos como você compartilhou conosco, e a sua habilidade de superação, de passar por cima e vencer todas aquelas situações negativas do passado. De verdade, agradecemos a tua espontaneidade. E muitos dos conceitos que você falou aqui me impactaram. Primeiro, que você não começa o seu dia sem fazer uma oração e pede a Deus quem que você pode ajudar naquele dia. Gente, se nós, na nossa aula de hoje, apenas seguimos esse dos muitos exemplos que Vanderlei Nunes compartilhou conosco, tenho certeza que teremos uma vida diferenciada. Vanderlei, se você não se importar, nós vamos fazer agora uma pausa. Sabe por quê? Nós temos um compromisso às 8 horas com todos aqueles que são candidatos a serem embaixadores da Escola da Vida. E é claro que você já é automaticamente o nosso embaixador. Mas eu gostaria de propor, na primeira semana de maio, a Mariana vai contatá-lo outra vez para você fazer a parte 2 da sua história. Porque a parte 1 já foi muito emocionante. Agora, a parte 2, nós estamos aqui ansiosos, com uma expectativa muito grande para ouvir. Pode ser assim, Vanderlei? Claro que pode. Eu agradeço Belino, ao Isa, a todas as pessoas que estão presentes.
Agora, a parte 2 é 10 vezes pior do que eu passei, só para vocês terem uma noção. Então, eu vou deixar aí para vocês entender como foi 10 vezes pior, gente. 10. E depois vocês vão entender como minha vida, como ela deu a volta. O dia, teve a hora, teve o momento. E na vida de todos nós, tem pessoas que não percebem, são distraídas, mas na minha vida eu lembro o dia, lembro a hora que a minha vida mudou. Então, será um prazer dar essa continuidade para vocês. Eu tenho muita coisa bacana e muita coisa também boa para falar, para a gente dar bastante risada. E mais uma vez, muito obrigado por estar conosco na Escola da Vida. Belino. Obrigado, Vanderlei, querido. Foi uma alegria enorme. Na verdade, hoje a Escola da Vida se transformou num salão de beleza interior, né? Então, assim, você na cadeira transforma, né, as mulheres e os homens, né? Porque restringi-los, mas aqui na Escola da Vida você teve o papel, né, desse transformador da beleza, permitindo que as pessoas transbordassem emoção e vivessem essa felicidade, essa alegria e essa beleza interior de cada um. Obrigadíssimo. Muito obrigado, eu agradeço. E pois não. Acabei de ganhar meu dia logo cedo com vocês. Vanderlei, que Deus te abençoe cada vez mais. Um abraço, tchau, tchau. Muita luz, muita saúde.